Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais um Atualidade Jurídica e sempre a gente discute sempre os principais assuntos do meio advocatício. Para isso a gente convida sempre profissionais do Garcia e Garcia, advogados associados. Hoje nós temos aqui o Dr. Odilon Garcia Júnior e a doutora Jane Silva. Nós vamos falar de efeitos de decisões trabalhistas frente ao INSS. Para isso, então, vou abrir com o Dr. Odilon e pedindo que o senhor faça uma consideração sobre esse tema, Dr. Odilon. Obrigado, Guaraci, então, por mais um convite para a gente esclarecer essas dúvidas. E hoje o tema é a respeito dos reflexos de uma ação trabalhista perante o INSS. Tem chegado algumas perguntas nesse sentido, então a gente vai tentar esclarecer aqui no teu programa. Quem ganhou uma ação trabalhista pode ter alguns reflexos perante o INSS, com certeza. Por exemplo, ganhou um vínculo trabalhista, o reconhecimento de um contrato de trabalho, de um vínculo trabalhista. Pode ter o reconhecimento desse tempo perante o INSS, como tempo de serviço. O reconhecimento, por exemplo, de insalubridade, periculosidade, esse reconhecimento dessa atividade exercida em condições especiais, se levado até o INSS, pode ter uma contagem diferente desse tempo de serviço. E outra questão que aparece com certa frequência é quando o reclamante recebe diferenças salariais, né? Ele contribui sobre essas diferenças salariais para o INSS, fica retido lá na Justiça do Trabalho. Claro, isso é um exemplo que a Jane vai depois aprofundar, mas é para quem recebe um salário inferior ao teto estabelecido pelo INSS. Que beleza. Para isso, eu sempre quando abro o nosso quadro, eu digo que os profissionais do Garcia e Garcia são convidados para esclarecer essas dúvidas. Para isso está conosco também a doutora Jane Silva. Doutora, eu vou abrir esse nosso questionamento, essa série de perguntas que a gente tem para lhe fazer, lhe perguntando se o trabalhador que ganhou uma reclamatória trabalhista pode obter reflexos no INSS? Sim, Guaraci, como o doutor Odilon colocou, a pessoa que ganhou reclamatória trabalhista, ela pode sim ter efeitos positivos com os benefícios previdenciários. Como o exemplo também do doutor Odilon, com o reconhecimento do vínculo, ou aquela pessoa que já tem o vínculo reconhecido, onde a gente vai agregar um tempo de horas extras, um tempo de adicional noturno, um tempo de insalubridade e periculosidade. Nestes casos, dependendo do conteúdo da reclamatória trabalhista, nós vamos conseguir agregar no benefício do segurado mais tempo de serviço ou mais contribuição, ou até as duas situações. Claro, doutora, e existe prazo para solucionar no INSS o reconhecimento do tempo de serviço ganho através da reclamatória trabalhista? Bom, aqui a gente tem duas situações. Tem a situação daquele segurado que já está aposentado e a situação daquele segurado que ainda não está aposentado. Para aquele segurado que não está aposentado, não possui qualquer prazo. Mas para aquele segurado aposentado, via de regra, o prazo é de 10 anos. Mas eu faço uma ressalva para aquelas pessoas que já deixaram fluir esse prazo de 10 anos, que elas entrem em contato com o advogado da sua confiança, porque em função de nós termos uma reclamatória trabalhista nesse tempo, pode ser que esse prazo seja estendido. Doutora, e aquele segurado que ainda não está aposentado, deve aguardar preencher os requisitos de aposentadoria para requerer que o INSS reconheça esse tempo de serviço? Bom, de regra, não existe uma necessidade que ele aguarde o cumprimento desses requisitos para então requerer que o INSS averbe esse tempo. Nós costumamos indicar para os nossos clientes que não aguardem esse prazo. Como nós já comentamos algumas vezes aqui no programa, existe uma problemática bastante forte em relação ao INSS quando o segurado busca a tutela dele. Então, é muito pouco provável que o INSS vá reconhecer, por exemplo, um vínculo que foi reconhecido através de reclamatória trabalhista, o INSS não reconhece administrativamente.
Então, se esse segurado ele vai aguardar o cumprimento dos requisitos da aposentadoria para então requerer tudo junto, é bem provável que ele não vai conseguir se aposentar, vai depender de uma demanda judicial, ao passo que se ele fizer essa verbação anteriormente, ele vai aguardar os requisitos já com o processo tramitando e vai poder se aposentar com maior brevidade. Claro. Doutor Odilon, eu sempre chamo a atenção do telespectador que está nos assistindo, que é muito importante eles prestarem bastante atenção e se precaverem com esses fatos e consultarem profissionais da área, não é isso, doutor? Essa colocação da doutora Diene, Guaraci, tem um aspecto bem preventivo na resposta, né? Ou seja, se daqui a pouco o segurado ali, o que ganhou a ação trabalhista, for esperar, olha, vou reunir os requisitos para me aposentar daqui a 10 anos, 15 anos, e não se preocupar em lá bater na porta do INSS e pedir, não, quero por enquanto só averbar esse tempo, ele pode perder o reconhecimento desse tempo. Isso é um direito que a gente está colocando aqui, um direito preventivo. Claro. Para as pessoas se precaverem de não ter um prejuízo nesse direito. Claro. Então fica a dica do programa aí. Procure sempre profissionais competentes, especializados nesse assunto. A gente sempre que quer falar sobre esses temas, a gente procura o Garcia Advogados Associados. Doutora, vamos continuar então. Eu queria lhe perguntar se referente ao reconhecimento da insalubridade e periculosidade, acontece a mesma situação? Sim, Guaraci, acontece exatamente a mesma situação. Via de regra, a gente observa que o INSS não procede à averbação desses tempos exercidos em condições especiais administrativamente. E aqui, para esclarecer, para efeitos previdenciários, quem obteve um adicional de insalubridade ou um adicional de periculosidade perante a reclamatória trabalhista, aqui no INSS ele vai conseguir agregar nesse tempo de serviço 40% a mais se ele for homem e 20% a mais se ele for mulher. Doutora, caso a reclamatória trabalhista tenha reconhecido verbas salariais e não tempo de serviço, também pode ser obtido algum reflexo do INSS? Sim, nessa situação, a empresa ela é condenada a recolher as contribuições previdenciárias referente ao tempo que foi reconhecido. E aqui acontece uma questão bem interessante. A Justiça entende que a empresa tinha o dever de contribuir e que o INSS tinha o dever de fiscalizar essa contribuição e que então o segurado ele não pode ser prejudicado por essa falha dessas duas pessoas. Então a Justiça entende que mesmo que a reclamatória trabalhista tenha sido concluída 4, 5 anos depois da pessoa aposentada, o reflexo dessas diferenças elas devem se retroagir à data do início do benefício. É isso? Isso é muito interessante. Até dentro dessa questão, hoje, a própria Procuradoria, né, da União, onde o INSS está abrangido, ele está localizado, tem um local até próprio junto à Justiça do Trabalho. Então, eles já recebem hoje os cálculos com essas informações, né? Que beleza. Então, vamos para a última pergunta desse nosso quadro Atualidade Jurídica, sempre com profissionais do Garcia Advogados Associados. Doutora, e no caso de revisão de aposentadoria, o INSS efetua a revisão administrativamente? Bom, no caso dessa questão anterior que eu coloquei, o INSS até efetua a revisão administrativamente, inserindo as contribuições previdenciárias, mas ele efetua o pagamento a partir da data do pedido do segurado, não a partir da data do início do benefício. Essa questão para requerer essas diferenças desde a data do início do benefício, elas acabam sendo através de demanda judicial. E referente aos vínculos empregatícios, ao adicional de periculosidade e insalubridade, essas via de regra também o segurado tem que socorrer-se do Poder Judiciário. Então a melhor coisa é prevenir mesmo, doutor, é isso que o senhor recomenda? Eu recomendo sempre isso. Para isso a gente tem esse quadro aqui para instruir você que está nos assistindo aí, que sempre procura um profissional de muita competência e de sua confiança, na verdade, né, doutor Odilon? É isso. Ok. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje. A gente falou de efeitos das decisões trabalhistas frente ao INSS, sempre convidando profissionais do Garcia Advogados Associados. Hoje a gente convidou o Dr. Odilon Garcia Júnior e a doutora Jane Silva. Ok, doutor? Ok. É isso, Obrigado, né? Garcia. Vamos voltar a falar talvez nesse tema, não é isso, doutora? Tá bem? Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já.
Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica, sempre em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados, até porque a gente convoca sempre os profissionais do Garcia e Garcia para que venham tirar e esclarecer as suas dúvidas que poderão surgir. Doutor Odilon, hoje nós vamos falar de dúvidas sobre o direito do trabalho. Para isso a gente lhe convida e convida também o doutor Cristiano Nadler para que a gente possa esclarecer essas dúvidas para o nosso telespectador, ok? Obrigado, Guaraci, então, pelo convite, mais uma vez. E o que nós fizemos para o programa de hoje? Nós pegamos as dúvidas que são mais frequentes dentro do direito do trabalho, que vieram através do teu programa, catalogamos algumas delas, em torno de 7 perguntas, e vamos tentar esclarecê-las. Claro. Hoje é o nosso objetivo de hoje. Claro, e quando a gente fala nesses temas, sempre vocês nos colocam à disposição profissionais especializados nesses assuntos, não é isso? Doutor Cristiano Nadler, eu vou abrir esse nosso quadro, esse nosso bate-papo aí, mais esclarecedor do que qualquer outra coisa, né? Lhe perguntando se as faltas injustificadas ao trabalho podem ser penalizadas com a perda do direito às férias? Agora, sim, o trabalhador, a cada 12 meses do seu contrato de trabalho, ele adquire o direito às férias. Tá? Se ele não tiver nenhuma falta, ou até o máximo de 5 faltas não justificadas nesse período de um ano, ele tem direito a 30 dias de férias. Passando do 5ª falta não justificada, aí ele começa a ter redução do seu número de dias de férias. Claro. Então a resposta é simples, ele não perde o direito às férias. O que ele pode ter, se ele tiver um número significativo de faltas não justificadas, é a redução do número de férias. E doutor, caso o empregado trabalhe 7 dias consecutivos de trabalho sem o devido repouso semanal remunerado, o que acontece? Agora, se a cada 7 dias de trabalho, a lei estabelece que o trabalhador tem que ter um dia de folga. Essa folga é uma folga remunerada e paga pelo empregado. Se acontecer ele trabalhar 7 dias corridos sem a folga remunerada, o que o empregador tem que fazer? Pagar esse dia em dobro. Doutor Cristiano, o empregado que está afastado por doença do trabalho pode ter o plano de saúde cancelado pela empresa? Não, não pode. Se o empregado tem esse plano de saúde, esse plano de saúde é franqueado pela empresa, estando ele afastado por auxílio-doença ou até mesmo aposentado por invalidez, o seu contrato permanece em vigor, porém suspenso, e para ele devem ser aplicadas as mesmas regras do trabalhador que está empregado. Então, se os empregados da ativa têm o plano de saúde fornecido pela empresa, o trabalhador que está afastado, seja por aposentadoria por invalidez, seja ganhando o auxílio-doença, também deve manter o seu direito ao plano de saúde. E se a empresa não procede assim, ele deve procurar o Poder Judiciário para que seja restabelecido esse plano de saúde. E o exame médico admissional, ele é obrigatório, doutor? Agora, se não só o admissional, a empresa é obrigada a fazer o admissional, o demissional, e se houver alguma alteração de função que, por exemplo, expõe o trabalhador a um risco no trabalho, ele tem que fazer os periódicos também, sempre visando proteger a saúde do seu trabalhador. Qual é a diferença entre advertência e suspensão aplicadas pelo empregador? Essa é uma pergunta interessante porque sempre surge dúvida. Ambas são punições aplicadas pelo empregador aos seus empregados. A advertência ela deve ser por escrita, não importa em afastamento do trabalho, e normalmente é por uma punição leve. O empregado cometeu um deslize, normalmente até de boa fé, violou alguma norma interna da empresa, o empregador, ciente daquilo, aplica uma advertência para o empregado para que ele não cometa mais aquele erro. Já a suspensão é diferente. É uma punição mais rigorosa, importa no afastamento do trabalhador do trabalho por máximo de 30 dias, é importante ficar fixado isso, o máximo da punição de suspensão é de 30 dias, e nesse período que ele ficar afastado, ele perde o direito ao salário. Ele mantém o vínculo de emprego, mas perde o direito ao salário. Doutor Odilon, para isso a gente sempre lembra ao nosso telespectador que está nos assistindo agora aí, que ele fique ligado e faça suas perguntas, consulte os profissionais das áreas que a gente debate esse assunto, não? É muito importante, Guaraci, e essas questões que nós estamos aqui debatendo servem tanto para o empregado quanto para o empregador. Por exemplo, no caso de aplicação dessas punições, que a gente verifica às vezes nas dúvidas que chegam, aplicação de punições que seriam para condutas graves
aplicação de penas leves e vice-versa. Às vezes, condutas graves do empregado sendo aplicado penalidades mais leves. Claro que a reincidência, ou dependendo do fato ser grave, pode justificar até uma rescisão por justa causa. Claro. Né? Pode gerar uma justa causa. Pode gerar. Às vezes, por exemplo, uma conduta que ela é reincidente, mesmo sendo leve. Né? Mas é sempre reincidente. Algumas advertências pode justificar a própria rescisão por justa causa. Olha só que interessante. Por isso a gente lembra você que está nos assistindo, sempre se informe com um profissional da área e de sua confiança. No nosso caso, a gente sempre convida os profissionais do Garcia Advogados Associados. Doutor Cristiano, vamos fazer mais uma pergunta? Vou lhe fazer mais uma pergunta para que a gente esclareça aos telespectadores aí. O que fazer se o empregado demitido se negar a receber as verbas devidas? Bom, a empresa daí só tem um caminho. O empregado está se negando a receber os valores, por qualquer motivo que seja, e a empresa, para não incorrer na multa que a CLT prevê para o atraso no pagamento, tendo em vista que aquele credor não quer receber aqueles valores, como a empresa pode proceder? Ela tem que procurar o Poder Judiciário e fazer uma ação de depósito na Justiça do Trabalho, chamada ação de consignação em pagamento. Lá ela vai depositar os valores que o trabalhador se recusou a receber e se livra, portanto, da aplicação da multa que pode ser aplicada caso ele não proceda dessa forma. Claro. Agora, doutor, para nós finalizarmos esse nosso bate-papo aí, uma pergunta bastante interessante, doutor Odilon e doutor Cristiano, que todos que estão nos assistindo vão achar interessante. A esposa pode ser empregada do marido ou vice-versa? O interessante, né, agora sim, é que hoje é tão frequente quanto o marido poder ser empregado da esposa, né? Porque a mulher hoje no mercado de trabalho está dominando também. Né? Mas eu acho que o doutor Cristiano, tem aqui, né, uma resposta bastante interessante. Olha lá, doutor, está todo mundo ligado em nós aí nessa resposta aí. Tanto o marido como a mulher, a esposa, eles não podem ser empregados um do outro se o empregador for a pessoa física. Então, para esclarecer, a esposa, ela é uma empregadora, pessoa física, e o marido presta serviço para ela. Não pode, como pessoa física não pode. O mesmo acontecendo na situação contrária. Ela só poderia trabalhar, e ele só pode trabalhar para o cônjuge, se ele for sócio de uma empresa. Aí sim, com pessoa jurídica, sendo sócio de uma empresa, o cônjuge pode trabalhar para o outro. Nessa situação de pessoa física como empregador, não. Olha só que beleza. Bom, esse assunto é interessante. Eu tenho certeza que vai ter muita dúvida sobre isso e muita gente vai procurar vocês aí do Garcia para tirar as dúvidas ou os seus profissionais e suas confianças, né, doutor? A gente tem que sempre lembrar isso, que eles procurem para prever, como a gente sempre, né, prevenir sempre. A recomendação é essa, sempre procurar um advogado de sua confiança. Que beleza. Olha só. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje. A gente convidou o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. Cristiano Nadler para falar sobre dúvidas, sobre direito de trabalho, evidentemente, as dúvidas, né, que podem surgir no direito de trabalho. É isso, doutor Odilon? Ok, doutor? Então, obrigado. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje, em parceria aí com, lembrando que sempre a gente convida os profissionais, como eu disse agora há pouco, do Garcia Advogados Associados. Eu vou ao intervalo comercial e volto já já. Oferecimento Garcia Advogados Associados.